Alô, alô, abrindo a live. Coloquei um filtro de Super 8 que eu adoro. Mas não sei se isso é uma boa ideia para uma live. Deixa eu ver agora como é que convida as pessoas. Vamos ver. Aqui, peraí, vamos lá. Acho que as pessoas já têm que estar na... Hello! Mary! Hello! Ai, que linda! Ai, obrigada, meu amor. Tudo? Meu, eu coloquei aqueles filtrinhos de Super 8. Não sei se você consegue colocar também o seu tiro, se eu posso tirar ou já foi. Eu não sei lidar com essas coisas de Eu live. acho que você clica. Eu acho que dá pra tirar, sim. Vamos ver como é que faz. Ah, aqui foi. Foi. Perfeito. Deixa eu chamar, que eu tô aqui chamando também. Bruno. Que saudade, Mary. Muita saudade. Gente, isso aqui é muito Pandemia. pandemia. Exatamente. Pandemia feelings. Pandemia feelings total. É. Né? Que bom que isso aqui hoje possa ser só uma opção É. dentro da vida normal e não necessidade básica. Pronto, convidei os meninos também. Olha, Sandra! Olha, você viu nos comentários a minha manicure de Buenos Aires, quando eu fiz a série lá. Ai, que Hermosa! maravilhoso! Que legal. Ai, a Débora! Nossa! Ai, a Débora! A Karina, Cibele, Lorena, muita gente querida nessa live. Que legal. Ai, gente. Muito obrigada a todo mundo por entrar. O Bruno tá aí, o Bruno já entrou. O Bruno já entrou? Cadê? Aqui, Bruno Vinícius entrou. Ele Débora, eu te amo, tô morrendo de saudades. também te amo, também tô morrendo de saudade. Universo, fica a dica. Ó, o Depois Ian a gente também, junta o de Ian novo. também entrou. Mas e cadê? Ah, peraí, o Bruno precisa aceitar. Mas eu tinha convidado eles também. Olha lá. O Bruno vai pipocar aí a qualquer momento. Hello? Vocês se conhecem? Ê! Bruno e Maria se conhecem pessoalmente? Não. Não! Ai, Sim, olha. Maria! Onde? E turma da Mônica Jovem. Caraca, mas é que, pô, eu fiz uma diária, né? Sim, foi Poxa super rápido. vida, poxa vida. Gente, vocês têm que trabalhar mais juntos, vocês vão se amar É, muito. não, eu tenho certeza Sim. disso, eu tenho certeza disso. O Ian tá aí também? Hello, Bruno, Olá, bem-vindo. gente! Feliz Carnaval! Feliz Carnaval, feliz Feliz ano 2024. novo! Feliz Ano Feliz ano novo! Novo! O Ian tá aí? Apareceu aí pra vocês? Eu vou tentar convidar ele. Apareceu. Ian. Ian Braga, aqui, ó. Acabou de falar nos comentários. Tô aqui. Ó, te convidei de novo. Vê aí se você consegue entrar. Pedi pra participar, ele escreveu. Vamos ver. Ó, entrou. Oi, oi! Aê! Tudo bom, gente? Oba! Opa! Bem-vindo, Ian. Bem-vindo, Bruno. Bem-vinda, Prazer estar Maria. aqui com vocês. Bem-vindo a todo mundo que tá aí. Obrigado. Poxa. E é isso, vocês... Vamos lá, eu tava aqui checando se Maria e Bruno se conhecem levemente. Ian e Maria já tiveram em algum curso juntos? Eu acho que eu fui visitar uma turma um dia que ela tava lá, mas eu acho que a gente nem chegou a se dar oi, assim, foi tudo muito rápido, porque eu tava chegando, acho que a Maria já tava indo embora. Foi um dia que foi de afectado, lá em São Paulo. Ah, Tem muito tempo isso, deve ter uns 4 anos. deve ter sido Eu falo, 2000. Maria é rainha de Ju Afetado. Eu amo o Show Afectado. Eu conheci a minha porta de entrada pra Estrela foi o Show Afectado, Nossa, é verdade! no curso do Tom. É verdade, É. o primeiro momento ever Foi. foi um Ju Na verdade, Afetado. foi onde eu me apaixonei por você. E, de certa forma, já dei foi o meu primeiro contato com o método, né? Foi meu pezinho na água do método, foi
no seu método, na verdade, no seu estúdio, foi o João É, Furtado. mas né? E para quem está chegando, né? O João Furtado é um exercício do meu mestre argentino, Augusto Fernandes, e que eu dou nos meus cursos, dou nas minhas preparações. E semana que vem, inclusive, tem um curso só de João Furtado, de segunda a sexta. Tá praticamente lotado, mas se alguém quiser muito, ainda dá para encaixar. Mas a gente já fala sobre isso. E que, enfim, é do Augusto e se conecta com o método. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem. E se apresentarem já com alguns critérios, assim. Com alguns critérios, com algumas... Né, usar a apresentação para falar também como que vocês conheceram o método, né, comigo, seja através de uma preparação, ou seja através de algum curso, e por que vocês amam o método, para as pessoas que estão chegando aí e não conhecem o método. Tá bem. Quem Posso quiser. começar? Pode. Vai lá, Vou Maria. começar. Vai. Tá. Bom, meu nome é Maria Bopp, eu sou atriz desde 2015. Eu percebi que ano que vem vai fazer 10 anos que eu sou atriz, eu acho louco, porque eu ainda me sinto uma atriz muito, muito iniciante. Mas eu conheci o método em 2017 com a Estrela, quando ela me preparou para a partir da segunda temporada no Me Chama de Bruna, que é uma série sobre a Bruna Surfistinha, em que eu fiz a Bruna por 4 temporadas. Na primeira temporada eu fui preparada pelo Tomás Rezende, e a partir da segunda foi sempre com a Estrela. E aí eu conheci ela, justamente como eu falei, fazendo um exercício de Jô Afetado, que é um exercício muito incrível. Eu acho que o Jô Afetado, para mim, ele é muito incrível, principalmente para você aumentar o seu range como atriz, assim. Eu acho que ele espaça você e faz você habitar uns lugares que você não habitaria usualmente, assim. Porque você vai para tem uma explosão, tem uma catarse, tem um exagero, que eu acho que, às vezes, no audiovisual a gente tem medo disso, assim, no teatro menos, mas no audiovisual a gente tem muito medo talvez desse lugar. E no Jô Afetado você se permite fazer isso, assim, e você fala, opa, eu sei fazer isso, eu não sabia, sabe? Então, o Jô Afetado foi realmente onde eu conheci a Estrela e me apaixonei muito por ela. E daí, a partir daí, eu fiz alguns cursos intensivos com a Estrela e também fiz a preparação com ela. E aí, a partir da preparação, foi onde eu realmente consegui aprofundar mais no método. E eu amo o método, principalmente porque ele me instrumentalizou como atriz. Eu comecei a ser atriz sem ter formação de atriz. Então, o método foi a maneira que eu tive o primeiro contato com a técnica de atuação, porque eu acho que antes eu também tinha esse preconceito, que é normal as pessoas terem, de achar que ator técnico é um ator ruim, né? Que é pra gente ser... Porque o ator é mais natural quando ele nasce ator, ou que a gente se segura só num talento, ou também talvez tenha um pouco de um fetiche no audiovisual brasileiro pelos não atores, né? E eu acho que o método dado através da Estrela, das meninas do estúdio, da Carol e da Mel, é justamente eu entender que a técnica é positiva. E para mim, eu me considero uma atriz meio autoconsciente demais. Eu acho que eu sou muito preocupada com a minha autoimagem. Eu acho que o método me dá algo onde eu posso me agarrar, sabe? E tirar um pouco a cabeça da minha imagem, do que está sendo visto no vídeo assiste, e eu me concentro no que eu tenho que me concentrar, sabe? Fora que eu sou muito racional e, por exemplo, análise de texto sempre me ajuda muito na pré. Enfim, essas são as pinceladas principais. Não, eu queria agregar que isso é difícil acontecer em preparação, mas na preparação da segunda temporada do Me Chama de Bruna, a gente teve bastante tempo para eu fazer com você bem o passo a passo do treinamento. Né? Foi. Você passou por os intensivos e aí a gente fez, né? A Mel também veio como minha assistente para fazer cena com você. A gente fez todo o relaxamento, a gente fez vários exercícios da sequência de memória sensorial. Então eu considero a segunda temporada coisa que é rara. Não é normal numa preparação poder fazer tudo que a gente fez naquela temporada. Mas que aquilo vale como um extensivo também. Total. Venham, meninos. Pode ir primeiro, vai lá.
Gente, tô sem voz, desculpa, tô um pouco sem voz por causa do carnaval. O Ian, Carnaval. ele quase não aceitou a live porque ele disse: eu não sei se vou ter voz depois do carnaval. Eu fiquei hoje o dia inteiro mais recluso, só vou poder ter voz agora de noite. Mas eu sou Bruno Vinícius, eu sou ator desde os meus 16 anos, 16, 17 anos. Comecei minha vida artística lá em 2015, 2012, comecei dançando e eu não sei falar muito de mim, então eu vou me falar um pouco mais rápido. Mas eu conheci a Estrela sendo preparado também para a série do Anderson Silva, o Spider. Por mim e pela E Mel, né? Que a gente preparou juntas. isso, Estrela e Mel. E eu me apaixonei por elas desde então. E desde o momento da preparação, eu tava comigo ali no meu pensamento de que aquela seria a minha melhor preparação. E que foi a que eu acho que me entreguei 100%. Todas eu me entreguei, claro, mas essa foi... Tirou tanta coisa de mim boa, positiva, tanto pro lado profissional, tanto pro lado pessoal, que eu quis levar pra vida. Eu falo pra Estrela que quando eu olhei pra ela assim, eu falei, meu Deus, eu vou seguir essa mulher pra sempre. Ah, E eu sou assim com muitas professoras minhas que me transformaram de alguma forma, né? Eu gosto de segui-las por onde elas vão. E eu fiz o Joe Afectado numa preparação e a partir dali eu me apaixonei pelo método da Estrela e pelo método também e queria conhecer um pouco mais, até que a Estrela me convidou para fazer um curso que também era de Afectado, era intensivo de Afectado. E Que eu é o que vai fui rolar na semana que vem. e aquele curso, assim como a Maria falou, me habitou lugares que eu nunca imaginei que eu habitaria, assim como outros diversos cursos do estúdio, que eu já fiz todos os cursos da Estrela. Já fez o Quase bloco de texto com as meninas, já fez intensivo, já fez extensivo, já fez a coisa toda. que já massa. fiz. A cada curso eu vou me descobrindo mais, eu vou descobrindo outros lugares meus como ator e também muito pessoal. Eu falo que o método é um pouco terapêutico, assim, e, e eu descobri lugares que eu não gostava de habitar e também não sabia que eu conseguia habitar. E que muitas vezes o meu olhar crítico para mim mesmo, que a gente tem que mudar isso cada vez mais, não me deixava ver que eu estava conseguindo habitar esses lugares e que era bonito também. E eu acho que que o método mais me tirou, assim, no lugar positivo foi o meu lugar vulnerável. Que a Estrela fala que o lugar de vulnerabilidade é um lugar mais bonito, né? Que essa foi minha palavra do ano de 2023, que era vulnerabilidade. Então eu me deixei ser mais vulnerável e eu acho que isso me trouxe muitas coisas positivas e zero coisas negativas, porque nós somos seres humanos, né? E foi isso que eu quero trazer cada vez mais para minha atuação e também para o meu lado pessoal. É isso, falei bonito. Foi lindo, maravilhoso, poderoso. Eu quero ver sua série, eu ainda não vi. É, Quero Incrível. assistir. Vocês não estão entendendo o que O é. primeiro episódio é o melhor de todos. Tô bem curioso para eu assistir. também. Tô bem curioso. Deve ter sido um processo Assistam bem e depois intenso. contem pra gente, assim, muito orgulho Foi um desse trabalho. processo foi loucura. Eu perdi 7 quilos para poder fazer o Anderson Adolescente. Você perdeu, você ganhou? Eu perdi. Não entendi. Perdi Caramba. Caraca, 7 quilos de massa muscular. Uou. caraca. Você teve acompanhamento de... Tive acompanhamento por nutricionista. A Estrela trabalhando na minha cabeça e a nutricionista trabalhando no meu corpo. Nossa, Caraca. um desafio bom, um desafio bom. Bom, Foi. gente, eu sou o Ian. Prazer, eu sou Ian Braga. Eu sou ator, comecei em BH, que eu sou de Belo Horizonte, na escola de teatro lá do Grupo Galpão. Então, comecei a atuação mais voltada no teatro mesmo. Aí, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu tive um contato com o método através de um outro professor, mas foi de uma outra forma, completamente diferente. Quem estuda com a Estrela sabe que é especial, que é diferenciado quando ela entrega o método, né, na nossa mão. E foi muito bom. Eu nem sei quanto tempo, Estrela? 4 anos? 3 anos? Seu primeiro curso foi o intensivo da Inbox, segundo semestre de 2019, agosto de 2019. E foi isso até ano passado, ano retrasado, né, 2022. E aí você foi desses que entrou e ficou. Aí você foi pro extensivo, aí foi extensivo. Veio a pandemia, inclusive o Instagram do estúdio, quem fez o Instagram ser do jeito que foi Ian. Com a ajuda de muita gente.
Que legal. Foi toda uma equipe, mas assim, quem botou É. a magia para o Instagram começar a funcionar foi o Ian. Que Eu legal. dei uma organizada, porque eu acho que é importante, assim, a gente saber divulgar, né? As coisas são legais, assim, porque tem muita Sim. coisa que a gente tem para agregar aqui no Brasil, e eu acho que a Estrela é uma dessas pessoas, assim, então eu virei realmente um divulgador, assim, do trabalho dela. Porque eu acho bem completo, né? Tem a coisa do método que vem dos Estados Unidos, que busca muito da Rússia também, mas também tem o Augusto, né? Que é um preparador sul-americano, né? Então eu acho que tem essa magia entre Latinoamérica e América do Norte, porque somos latino-americanos e você traz essa magia pra gente, que é muito da que a gente tem uma linguagem também que precisa ser valorizada e que você traz isso através do método, através do Augusto. É. Eu acho bem completo assim o que você dá. Eu acho que o que eu mais levo do método comigo hoje em dia nos meus trabalhos, assim, de forma bem geral, é que eu tenho muita ferramenta. Então, cada teste que chega, cada trabalho que vem, a partir do momento que eu tenho ali um roteiro ou um resumo do que eles precisam para o personagem, eu sei o que eu vou precisar trabalhar mais de ferramenta. Então, e também vai de como eu estou em cada dia, né? Porque é isso. A gente trabalha muito isso com a Estrela, de como você está hoje. Você sempre parte do hoje. Então, eu já não fico mais procurando, sei lá, esse texto está me pedindo uma coisa que é muito em lugar X, mas eu começo de onde eu tô agora. Então, tem dias que o que eu mais vou precisar é de um bom relaxamento bem feito. E a Estrela me deu muito isso, que é uma técnica, é um passo a passo. Se hoje eu preciso muito de um relaxamento, eu sei como fazer isso. Se a maior distância que eu tenho que percorrer para chegar na verdade dessa cena tiver, não sei, na circunstância, eu acho que o nervo da análise de texto, para mim, é um dos maiores pulos que eu tive nos últimos anos, porque o nervo, ele realmente me permite me conectar muito com a cena e sair desse lugar que a Maria também comentou, de ficar controlador da minha autoimagem, porque eu acho que quando as ferramentas estão bem estabelecidas, para mim, Ian, eu esqueço um pouco o resto e eu persigo aquilo, sabe? Então o método me deu essa sensação meio de tubarão, assim. Eu tenho um objetivo e eu vou. E aí, Adorei o tubarão. Eu amei o tubarão também. e eu tive a oportunidade no ano passado fazer 2 personagens muito diferentes de mim, muito diferentes. Quando chegou o teste, assim, eu cheguei a ligar para o produtor de elenco e conversar com ele, assim, que eu li o roteiro e falei, cara, mas o antagonista é muito mais próximo a mim do que esse outro que você me deu aqui, o protagonista, porque o protagonista era tímido, falava pouco, não sei o quê. Eu fiquei assim, nossa, que desafio legal, né? E eu acabei realmente fazendo que não era tão próximo a mim de primeiro plano, porque eu tinha muita ferramenta para chegar lá, para trazer esse meu outro lado, que até eu acesso menos, assim. E com muita verdade, com muita fluidez. Graças ao método e às ferramentas da Estrela. Eu achei muito legal isso que você falou, né? Que dependendo, tudo que eu preciso hoje é um relaxamento, né? Porque o método, ele é uma técnica, ele é uma possibilidade de um passo a passo, mas ele não é uma receita. Ele não é uma receita de bolo. Tipo, você faz isso, 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 plum! Não é uma equação, né? São princípios e ferramentas que elas estão todas disponíveis e por isso que a gente precisa treinar para elas estarem de fato disponíveis. Mas a gente usa elas de acordo com cada situação, né? Elas não são para engessar a gente. Sabe o que eu Sim. percebi nesse O último quê? trabalho também? É uma frase sua muito boa, porque, assim, no começo eu acho que a gente precisa treinar muito mesmo. Ir pelo que é próximo e aí vai abrindo um leque, né, para ir além, ver aonde eu não trabalhei tanto na minha carreira e fazer isso em aula, que eu acho muito importante. Eu tô até precisando voltar para reciclar, fazer outras coisas. Mas o método está para quando não está dando certo mesmo, porque se você treina bastante, chega uma hora que algumas coisas elas ficam meio quase um carro automático, assim, em algumas situações. A marcha passa porque Parece você que já você não tá passou nem muito por usando o ali. método, né? Você não É, pensa no que você está fazendo, ele simplesmente acontece. E é isso, né? Isso é uma frase que os professores lá nos Strasberg, né, no instituto que eu me formei, falavam muito isso, né? Que o método está para os momentos de problema. No sentido de que o método está acontecendo. Quando está tudo fluindo, ele está acontecendo, você não precisa pensar a respeito. Mas quando, por alguma razão, as coisas deixam de fluir, o método te dá entradas concretas para
subir de volta no fluxo, para estabelecer de volta o fluxo, né? Sim. Mas sempre com análise, né, gente? Para mim, análise é uma coisa assim. Roteiro chegou, acabou. Análise de É isso que texto. eu ia falar. Já levando para a próxima pergunta, vocês já estão falando, mas vamos abrir aí. Quais são as ferramentas, tanto as ferramentas concretas, como análise de texto, relaxamento, quanto percepções em relação ao trabalho que vocês levam até hoje nos trabalhos de vocês? Porque é isso, hoje em dia, como aluno, quem está mais próximo é o Bruno. Maria e Ian faz mais tempo que Faz. não estou, porque o estúdio tem isso também, né? Você pode passar muito tempo treinando, aí você fica longe, depois você volta, né? Então eu me interessa saber, mesmo longe, o que vocês levam, o que vocês de fato usam. E quando eu falo isso de percepção do trabalho, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante em aula, que eu sinto que o treinamento não é apenas o treinamento das ferramentas técnicas, mas o treinamento da relação com o trabalho, o treinamento do estado mental que a gente se coloca com o trabalho. Hablem. Eu vou falar por mim. A análise de texto eu acho muito boa. Realmente, como vocês falaram, para fazer teste, eu acho muito bom a análise de texto, assim, Mia falou. Eu fiz um teste recentemente de um trabalho que eu não peguei, mas era um trabalho que era muito... era um papel muito legal, assim, que eu queria muito ter pego. Mas a análise de texto foi muito boa, porque eu acho era absolutamente difícil a fazer esse teste, assim, era um papel muito, muito difícil, um personagem muito difícil, muito desafiador, porque tinha uma questão que não dependia só de uma atuação naturalista, pelo contrário, era uma personagem que tinha questões que, enfim, eu não posso entrar em detalhes, mas que não exigia... exatamente, mas que era uma personagem que não poderia ser uma atuação naturalista. Então, eu fiz análise de texto primeiro, assim, mas o que foi muito importante para mim foi o relaxamento também, porque o que eu gosto do relaxamento, do método, é de deixar o seu corpo em tela em branco, assim. Eu gostava muito dessa imagem que a Estrela fala nos cursos, assim, de esvaziar, sabe assim, limpar o teu corpo às vezes dos tiques, das manias, das tensões que você tem. Então, tanto para, às vezes assim, ensaiando em casa, sozinha para esse teste, eu fazia o relaxamento e também fiz para o teste presencial o relaxamento. E a análise de texto também foi maravilhosa. Agora, hoje em dia, vocês chamam a caixinha de ouro de nervo? Não. Não é? Nervo é uma coisa que eu não sei o que é, então. Nossa, você não chegou a pegar o nervo? Eu não peguei. É maravilhoso. Vou te mandar meu caderno. Tá. Virou a Bíblia. Não, é uma coisa que eu agreguei na tabela. Porque essa tabela de análise de texto é uma tabela que eu aprendi com o Robert Ellerman lá, né, no Instituto do Strasberg em Nova York, que é uma tabela que o Strasberg usava, que o Harold Kuhlman usava, desde o Group Theater. O Ian caiu. Ele vai voltar, eu vou convidar ele de volta. Tá. Deixa eu ver, cadê ele? Que o Harold Kuhlman usava, tanto que se você for ver, por exemplo, as ferramentas de análise de texto que a Susan Batson usa, tem tudo a ver com essa tabela. E eu fiz umas aulas com a Susan Batson durante a pandemia, e numa aula ela conta isso, né? Que ela aprendeu essa maneira de analisar com o Harold Kuhlman, porque ela foi dirigida por ele. Enfim, a tabela de análise de texto que eu uso, eu não inventei, é a tabela que eu aprendi no Strasberg. E tem caixinha de ouro. O que eu agreguei algumas coisas na tabela. Hoje em dia, eu, inclusive, agreguei mais. Eu separo o objetivo de necessidade, porque eu aprendi objetivo e necessidade podendo ser uma coisa só. Eu gosto de separar. Objetivo é consciente, necessidade muitas vezes é inconsciente. E aí eu inventei esse termo, nervo, que foi bem em 2018, que é onde caixinha de ouro, necessidade e evento se encontram. Porque o nervo, de forma resumida, o nervo, para quem não conhece, né? A gente faz muitas metáforas anais no estúdio.
Eu falo que o meu curso é sobre aprender a botar teu cu na reta. Uhum. E o nervo é onde você alinha o teu cu com a reta da cena. Então você entende qual é a necessidade do personagem, você entende qual é o evento da cena, você entende qual é o ponto central da cena para o personagem, mas você descobre, percebe onde aquilo bate em você. Então, qual é a coisa na cena que faz a cena se tornar profundamente pessoal para você? Tá. Ou seja, a caixinha de ouro ela é maior do que o nervo. A caixinha de ouro inclui a sua substituição, a sua personalização, inclui várias coisas. Mas o nervo, eu falo que o nervo é se você fosse pro bar com a personagem e a personagem estivesse contando as circunstâncias dela, tem aquela circunstância, tem aquela coisa que ela fala e você fala, cara, como eu te entendo. Esse cara, como eu te entendo, é o Sim. nervo. Então, uma mesma cena, com as mesmas circunstâncias, mesmo evento, mesma necessidade para atrizes, atores diferentes, vão ter nervos diferentes. Porque depende de onde aquilo bate em você. Entendi. Digamos que o nervo é Por o onde você fuzil da agarra a caixinha de cena. ouro. É o Não, que... eu não sabia o que era o nervo. Mas estava Pelo sacando. nome eu podia imaginar, achei que era algo parecido com a caixinha de ouro, mas nesse teste que eu fiz, eu acho que o que eu mais acertei foi o nervo, porque Maravilhosa. eu tinha uma substituição na minha vida pessoal que era perfeita para aquele teste, assim, tipo assim, era perfeita. Uhum. E eu tenho uma coisa, né? Eu tenho dificuldade de chorar em cena. Não é uma coisa fácil. Tem atores e atrizes que fazem tem essa técnica dominada, né? E eu acho que o melhor jeito de se emocionar em cena é quando você realmente se toca com aquela situação, né? Muitas vezes não dá, mas muitas vezes você consegue encontrar essa caixinha de ouro ou esse nervo. E, enfim, então o método me ajuda nessas coisas, sabe? Da apreensão desses momentos mais difíceis, assim. Quando você não pode contar só com uma naturalidade em cena, ou quando é tudo mais fácil, ou quando... Não, sei lá, é isso. Em resumo, é tornar pessoal, né? É. E Total. ferramentas concretas para tornar pessoal, não um pensar sobre. Tornar pessoal para o corpo e não Sim. tornar pessoal simplesmente intelectualmente, né? Uhum. Total. E vocês, meninos? Bom, eu acho que às vezes eu acabo fazendo coisas que eu nem lembro também, vai no automático, assim. Mas eu sei que me vem muita cabeça, assim, análise de texto que eu uso. Eu não uso só para trabalhos, eu uso também para testes, muitos testes. Eu uso muito bloco de texto para fazer teste. Não sei por que foi algo que eu faço sempre agora. Inclusive, eu fiz um teste na semana passada também, que eu mandei para Estrela, e eu usei o bloco de texto também. E o relaxamento, por mais que eu prefira fazer o relaxamento por completo, assim, no meu tempo, às vezes eu me pego em algum cantinho do set, ou no camarim, ou também na vida, que eu faço muito na vida, e fecho os olhos e vou sentindo como tá meu corpo e vou fazendo relaxamento ali, mesmo que rapidinho, em qualquer lugar que eu esteja. Também, com isso também, né, de se tranquilizar e de esvaziar a cabeça. Então eu acho que eu uso muito o bloco de texto, eu uso muito o relaxamento e caraca, eu fiquei prestando atenção agora e eu nem. Se eu lembrar de alguma coisa a mais, eu falo. Ah, posso falar uma coisa? Um comentário? Que você falou do nervo. Eu acho que um exemplo claro que eu tenho na minha cabeça de quando eu não usei, né? Não vou dizer assim, mas quando eu senti que veio o nervo, foi numa cena que é do Spider. Eu sempre falo dessa cena. Que é a cena que. A última cena nossa, a gente tá em família, todo mundo comendo. E o Anderson Silva ele apanha muito na vida e no final ele acaba defendendo a família, a pessoa que ele mais ama, que infelizmente é no lado agressivo na minha fase, né? E tem uma cena que Samuel Melo ele me defende em cena e ele me entrega um pedaço de lasanha. Naquilo ali no ensaio, pra quem não sabe, eu perdi a minha irmã, eu tenho uma irmã do meio falecida, e eu era muito apegado a ela. Então, toda vez que eu faço algum projeto que eu tenho irmãos,
mãos é muito forte pra mim. E o do Anderson foi o que mais me pegou, assim. Acho que também pelo fato de ser um ambiente que 99% do elenco era todo preto. E a gente teve muita complexidade um com o outro, muita parceria. E nessa cena, na hora do ensaio, que a gente sentou pra ensaiar, depois de uma outra cena agitada e tudo mais, sentamos todo mundo na mesa pra ensaiar. E a gente tava só lendo, e aí aquilo me pegou. Aquela uma fala e uma entrega de uma lasanha me pegou, e aí eu senti, aí eu comecei a chorar igual um maluco e não parei mais. Eu também falo que acho que o Spider me fez mais vulnerável também. Acho que depois desse projeto eu choro agora onde estiver. E depois também que a Estrela fala que a gente sente, né? O ator e a atriz sente. Então, em qualquer lugar agora eu choro. Antes eu me privava muito de sentir. Hoje eu deixo sair. E eu sei que isso é normal, eu sei que isso é comum, eu sei que a gente vai sentir isso todos os dias e que as pessoas não têm que parar de se espantar com o nosso sentimento, né? Mas acho que foi isso, mais do nível que me lembrou agora, que vocês estavam comentando, até esqueci dos métodos que eu uso. Não, mas isso é Mas, maravilhoso. E eu acho que tem a ver com a coisa que eu falei, que não são apenas as ferramentas concretas, são mudanças de percepção, né? E o quanto a emoção, ela não precisa ser buscada, porque eu acho que também, né, às vezes as pessoas confundem que achar que o método é ficar tentando chorar, não é sobre isso. É sobre simplesmente permitir a gente sentir o que a gente sente e que a gente pode chorar e falar, chorar e andar, chorar e agir, chorar e segurar a onda como personagem, né? Se o personagem está querendo segurar, mas a emoção não é algo proibido, não é algo pecaminoso, não é algo errado, não é algo pouco profissional. E começar a acolher o nosso sentimento também, né? Para que ele não seja que um choro e todas as emoções não seja fruto de uma tortura psicológica, que ele seja simplesmente um fluxo que a gente consegue dar conta e se responsabilizar. A gente não precisa parar de trabalhar, parar o set, parar uma peça porque se emocionou muito. Pelo contrário, a emoção está tão legalizada que ela pode ser trançada com a ficção que a gente está contando, né? também nem sempre a emoção vem num lugar ruim, né? Uhum. A minha veio muito no lugar positivo. Por mais que seja de uma perda, mas foi num lugar positivo, acho que num lugar de acolhimento, né? Sim. E que a Mas gente é inevitavelmente interessante. empresta a nossa emoção para o personagem. E que, Sim. portanto, a plateia, o espectador se emociona com o personagem através de nós. Sim. A plateia não se emociona com a ideia do que o personagem está passando. A plateia, o espectador se emociona porque vê a gente, ator, sendo o personagem e se emocionando. O que você ia falar, Ian? Não, eu acho bem legal isso que ele está falando, porque até no Joe Afetado, eu acho que é o exercício que canaliza tudo isso que a gente está falando, né? Sobre se permitir sentir. E no meu primeiro dia de Joe Afetado, tiveram pessoas fazendo Joes Afetados negativos e positivos, digamos assim, de emoções de vingança e também de emoções que, enfim, a gente conhece o exercício, mas que eram de sentimentos mais gostosos de sentir. Uma coisa que eu acho que me ajudou no método foi a sentir prazer sentindo qualquer coisa que vier, assim, quando eu tô com um personagem, porque na vida a gente não, às vezes, sei lá, vem um sentimento ruim, um sentimento não sei o que, a gente quer o quê? Namastê, bloquear, jogar aquilo fora, não vou ficar com isso. E aí eu comecei a perceber que os personagens, muito pelo contrário, é a hora de tacar o pau mesmo, de ir pro rock com o que tiver do personagem. O personagem ele não precisa ser bom, ele não precisa ser ético, ele não precisa sentir coisa boa. Ele pode ser uma pessoa boa sentindo coisas ruins porque tá perdido. Então, eu acho que o método também, de alguma forma, me ensinou a julgar menos e sentir mais prazer no que tiver. Às vezes, teve uma cena que eu gravei que eu nem imaginava, assim, na hora do gravando mesmo, que eu ia sentir o que eu senti. Mas eu falei, é com isso que eu tenho mesmo, se estiver ruim eles vão gravar de novo, então eu vou tacar pau nisso aqui que eu não tinha pensado sobre, mas foi o que veio genuinamente, assim, sabe? Acho que essa foi a maior ferramenta que o método me deu.
foi enquanto eu estou em cena, por mais que exista a análise de texto e tem todas as ferramentas para a gente entender aquela cena, os ensaios, também entender, né, os limites que a gente tem que ter no sentido de estar com outra pessoa em cena, não é para surtar, né, obviamente. Então, mas quando vier uma coisa que é nova e que a gente nem sabe como aquilo pode ficar na cena, cara, deixa rolar, porque se veio, só joga com ela e depois vê o que às vezes ficou uma bosta, mas aí vai gravar de novo. Não, Então eu foi uma acho que coisa o legal para mim treinamento. isso. Não, eu acho que o treinamento ele faz a gente perder o medo de quando a emoção vem e por isso poder trabalhar com ela. Porque senão, se a gente não se acostuma, se a gente não acostuma o nosso corpo a que está tudo bem o fluxo de emoção atravessar o nosso corpo, quando a emoção vem, trava. Fala, fudeu, Sim. fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, desculpa, gente, me emociona. Imagina, eu sempre brinco isso. Imagina Julieta acorda, vê Romeu morto do lado dela e fala, não dá. Ela tem que falar Shakespeare, inverso, né? Com voz suficiente para a velhinha surda da última fileira ouvir. Então, a gente precisa ser capaz de continuar fluindo, mesmo quando surpreendido por uma onda de emoção. Que eu acho que é isso que o Ian tá falando, né? Aí às vezes não pode falar. Não, e que seja, e que você falou, e eu quero ressaltar, para mim isso é uma parte muito importante do treinamento, que seja prazeroso. Eu vi até que a Camila Curti, que também é atriz, também é professora, também é preparadora do método, falou aqui nos comentários de que muita gente confunde o método com tortura, tanto quem odeia o método e fala mal do método, como quem pratica o método de uma forma um pouco que não é exatamente o que o método é, cada um trabalha do jeito que quer, mas que o método não é uma tortura. São ferramentas para você ser dono de como você entra. E para mim, isso o Augusto trouxe. Isso vem, eu achei muito legal, Ian, isso que você falou, né? Da mistura latino-americana, sul-americana com a dos Estados Unidos que vem da Rússia. Quem me ensinou, e eu trato de repassar isso do prazer, foi o Augusto Fernandes, e o João Afetado é por excelência. Que é isso, que visitar esses lugares vulneráveis, esses lugares emocionais, não é um ato de autossacrifício e tortura para entregar o que a cena precisa. É um lugar extremamente prazeroso. Muito divertido. Sim. E esse prazer é um antídoto para esse lugar de tortura, né? Esse prazer é um antídoto para não ter outra pessoa que te empurra lá, né? Eu acho que enquanto você tem prazer de entrar nesses lugares, é seguro entrar nesses lugares. A partir do momento que deixa de ser prazeroso, ali começa a ser um risco para sua saúde emocional, né? E o que eu senti foi que quanto mais eu me permitia deixar fluir o que tivesse, e não só assim sentimentos mais densos, às vezes, sei lá, é uma cena que a princípio você não viu ali um lugar de sedução, mas que no momento de gravar, você está tentando catar seu objetivo ali, conseguir o que você quer e a outra personagem está dificultando e é a sedução que vem ali, você tenta através disso. Eu não sei, eu senti num dos últimos trabalhos que eu fiz muito isso, assim, que como teve pouquíssimo tempo de preparação e de ensaio, para não dizer nenhum, a gente conversava, batia texto e tudo mais, mas muito do que... E o meu personagem, ele pode ser tanto um ET quanto um anjo. Então, assim, era uma coisa... Ele tinha um comportamento muito diferente do resto das pessoas que estavam ali. Eu sempre pegava, às vezes, curvas muito loucas, assim, no meio da cena, porque eu ia sendo guiado pelo que estava rolando. Eu bebia muito dessa fonte. Foi Não, e esse guiar pelo que tá rolando é o que a gente chama, né, no treinamento de percepção, de perception, que antes, né, eu chamava de listening and talking, depois da pandemia, quando eu voltei a treinar de perception, mas que é esse estado de percepção com o que está acontecendo. Porque essa é outra ideia errada do método, que o método vai te colocar na sua cabeça, uma que ele te coloca na sua cabeça, ele te coloca no seu corpo, mas como se fizesse você jogar sozinho, né? Não, é tudo isso para você estar poroso ao que está Pro outro. Pro outro, pro momento, pro set. E esse estado de percepção é um estado de improviso que você está livre para estar nesse estado de improviso,
porque você tá muito bem amparado, sabendo onde você pode pisar, né? Uhum. Uhum. Sim. Que mais? Vocês já falaram também, mas vou jogar essa. Acho que cada um pode contar uma. Momentos de desafio no set. Momentos especialmente difíceis do set, que a gente sabe que é cheio deles. E que o método foi de uma ajuda incrível. Eu tenho um exemplo, eu sempre lembro disso, Star. Qual? Do nosso segunda temporada do Bruna, eu tava fazendo aquela cena Eu acho até que eu já sei qual dificílima, você vai falar. Vai falar. uma cena de sexo dificílima, que, puta, era difícil, era um lugar, isso, de vulnerabilidade, muita tensão. A cena de sexos, apesar de eu ter feito muitas, Sim. sempre é uma atenção diferente, né? A gente sempre Sim. toma muito cuidado para não ser de mau gosto, para não ser gratuito, para não ficar só um grande pornô, né? Então sempre tem uma atenção na cena de sexo. E era uma cena super difícil, tava demorando muito para fazer. E aí quando iam fazer meu close, justamente eu ouço o assistente de direção gritando: "Faltam 10 minutos pro almoço, vamos rodar rápido". E aí, Eu acho que ele não falou nem 10, eu acho que ele falou 5 É. minutos pro almoço. tipo, 5 minutos pro almoço. Eu lembro. E daí eu olhei pra estrela em pânico. Tipo assim, eu tenho que acertar. O pensamento que veio imediatamente foi: eu não posso errar, eu não vou ter chance de errar, porque daqui 5 minutos a gente tem que almoçar, e a galera com fome. E, Segura assim, Não. Uma leve eu pressão, olhei pra né? estrela em pânico, assim, tipo, o que eu faço? Daí a estrela olhou pra mim e porque daí pra quem não sabe, no método tem o exercício do animal, né? E é uma maneira muito boa de você ir pro corpo de maneira mais fluida, né? Sem pensar, sem ficar tanto no racional, você vai mais pro físico, que também é uma dificuldade pra mim como atriz. E aí eu lembro que a estrela falou: vai pro búfalo. Tipo assim, a gente encontrou o búfalo no ensaio, o búfalo na cena de sexo, assim. Sim. E ela falou: vai pro búfalo. E aí, tipo assim, é isso, eu só pensava no búfalo. Então eu lembro que deu muito certo. A gente fez em um take e foi almoçar, né? Sim. Tá? Então era isso, era assim, eu fui pro animal e aí foi a minha boia, o meu colete de salva-vidas ali naquele momento. Porque eu podia quebrar, eu ia falar: Sim. fudeu, calma, a gente precisa de mais tempo, não sei o que. Não, eu falei, bom, a estrela só olha pra mim e falou: cara, é quase assim, confia no processo, confia no trabalho que a gente fez até aqui. Sim. Você sabe o que fazer. Sim. E aí foi isso, deu certo. Esse foi um momento bem marcante pra mim. Eu sempre lembro dessas. Não, eu lembro. Você tá contando, eu posso fazer memória sensorial desse momento. Não, e eu acho legal falar isso, né? A gente pode falar vai pro búfalo e você vai em 5 minutos. Por quê? Porque a gente exercitou o búfalo. Exato. Porque a gente na sala de ensaio encontrou, gastou tempo, errou. O búfalo foi uma coisa que a gente tropeçou. Foi. O búfalo originalmente não era nem pra você, era uma coisa do Thierry. Os Total. seus animais eram outros. Total. E assim, tipo. Então foi a liberdade da sala de ensaio, que pra mim é a mesma liberdade da sala de treinamento, que a gente pôde passar bastante tempo dedicada a algo que você pode acessar rápido, Total. porque você passou pelo processo lento antes. Excelente. Total. Graças. Venham, meninos. Eu falo primeiro? Pode falar. Olha, eu tava fazendo um trabalho no começo do ano passado que a gente tava gravando muito, era um trabalho pra fora e foi meio loucura, assim. Cheguei a fazer 18 horas de set num dia, era muito cansativo. E nesse dia de 18 horas era só a cena minha. Então era assim, eu e a equipe inteira. Eu nunca gravei tanta cena num dia só e tinha tanto desafio físico quanto desafio psicológico. Uma pessoa acabou de terminar uma relação, então ela tava meio na bad e tal. E a equipe toda gringa, todo mundo falando inglês e tudo mais. Então tinham questões, apesar de eu falar inglês, enfim, eles trabalham de outra forma lá. Então uma cascata até informação chega em você do que eles querem. E o que foi mais legal para mim, assim, do método ter me salvado foi as pessoas falarem, o diretor falar a maneira dele, o que ele queria, e eu saber transferir isso para como eu preciso chegar lá. Uhum. Eu acho que isso foi o que mais me salvou do método, assim. O diretor virar e falar assim: eu preciso... Porque eles, às vezes acontece, né? Eu preciso que você chore agora.
Isso isso. parece muito específico, mas não Pânico. é. É. Às vezes isso não é tão específico assim, mas chorar por quê, né? Né? Tem que ter uma. Pra gente não é só chorar, né? É. A Maria trouxe isso aqui, né? A gente tem que ter toda uma estrutura para isso. Mas a gente vai habilitando esses lugares na gente. Então, para mim, foi uma circunstância que eu achei até bem diferente, porque eu tinha acabado de gravar um take, era o último take do dia, 18 horas de set, já tinha mais do que estourado o tempo. E ele me chamou para ver, porque ele achou muito legal. Eu vi, falei, cara, tá muito bom, mas tá faltando um negocinho de nada aqui no fim, quando eu vejo essa mensagem. Aí ele falou, eu te dou 1 minuto para fazer isso, se você quiser fazer. Você tem 1 minuto para ir lá e fazer. E eu fui sem muita pressão, porque o take já era legal, assim. Uhum. Mas eu fiz, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Muito satisfeito realizado de ter conseguido fazer assim num take mesmo que despretensioso, porque eu sabia qual era a ferramenta que eu precisava colocar ali para aquilo acontecer. Não, e pensando no seu processo como aluno, eu lembro do nosso self-hack. Ah, é. Não, e que ouvindo, eu percebo que você também utilizou, porque a gente fez durante a pandemia, que aí era eu e o Conrado, né? Era um curso de self-tape, eu passava a parte de atuação e o Conrado passava toda a parte de, né, de usar a câmera, luz, blá. Mas aí a gente assistia junto, e uma coisa que a gente batia muito na tecla, que assim, só faça um novo take da sua self-tape se você sabe o que você quer mudar. Uhum. Tipo, não fazer em general. E eu acho que, né, que tem a ver com também. Porque, por exemplo, Maria é uma atriz que olha vídeo assiste. Eu também sou. Tipo, Eu gosto. vai lá olhar. Mas eu parei, viu, Star? Ah lá, conversa mais sobre isso. Eu não olho sempre, mas assim, mas às vezes tem alguma cena que eu acho que vale olhar, mas que é a mesma coisa sobre fazer uma nova self-tape, um novo take da self-tape, que é saber olhar e localizar o que você quer fazer de diferente. Porque nessa história que o Ian tá contando, é isso, ele falou, gostei, mas tem uma coisa ali, e que é o que eu chamo de nota, né? Tem uma nota que é, no fim de contas, é uma ação, que no fim tem a ver com análise de texto, ou seja, Isso, era uma você ação. comunica, né? É uma nota que eu quero tocar, não na aparência. É um pensamento, é uma ação, é uma... Né? Então, eu Sim. acho que eu vejo também essa camada do treinamento, o treinamento do seu olhar. Porque eu lembro de você dar essa devolutiva no fim do self-hack. Que antes você fazia 1000 takes. Nossa, E não, você- 6. Assim, tipo, self-teste, né? Eu fui ajudar uma amiga segunda-feira agora e foi a mesma coisa. A gente gravou e chegou uma hora que ela não queria mais parar de gravar. Aí eu falei, mas o que você quer melhorar? Aí ela, eu não sei. Eu falei, então faz mais um nesse eu não sei e depois também, tipo, relaxa. Foi. Sim. Acho que o vídeo assiste às vezes é muito bom e às vezes ele é muito ruim, né? Você tem que saber em qual trabalho, às vezes dá pra usar. Tem trabalhos que rola de olhar e é bom, tem trabalhos que não é bom, assim. Não, e passa por esse lugar que eu falo que é o treinamento para além da ferramenta, que é o treinamento da relação com o trabalho. Que Sim. é o saber sair do lugar de se auto-chicotear e saber olhar objetivamente para o que você está vendo na tela. Sim. Porque eu acho que as self-tapes me ajudaram muito nisso como atriz. E aí eu acho que ver o vídeo assistir tem a ver com isso. Às vezes a gente está tocando uma partitura dentro da gente e aí a gente olha e a gente vê que por alguma razão ela não está sendo impressa. Então não é sobre a forma, mas é sobre fazer algum ajuste da expressão, a expressão não enquanto forma, mas o quanto eu deixo aquilo que acontece dentro de mim sair para que aquilo se plasme na tela, né? Sim, total. Isso eu concordo muito, porque às vezes acontece isso, assim. Até porque, às vezes, assim, por exemplo, eu, Maria, muito facilmente eu manifesto a minha, às vezes, tristeza, decepção, frustração na raiva. Então, é muito comum pra mim, quando eu tô me colocando na reta, eu vou pra raiva. E aí, então, às vezes, não é o que o personagem quer, mas é como eu expressaria certa emoção. Então, às vezes, ver o vídeo assiste, nesse pequeno ajuste, tipo, eu entendo, eu tô com raiva. Ainda mais que não sei, eu expresso às vezes raiva no olhar, sei lá, e não é isso que é pro momento. Enfim, eu acho que aí tem uma certa modulação mesmo do rosto, no trabalho com a direção, que é um olhar mais
É isso que você falou, objetivo pra emoção que você quer expressar, né? No que pode ser ajustado, emoção é É. assim. E você, Bruno, um momento que o método te ajudou, num momento de aflição de 7? Gente, eu tava tentando lembrar agora, eu tenho uma memória péssima. Mas. Pode ser 7 ou pode ser de teste também. Ai, não sei. Até parece que eu já fiz um milhão de coisas também na vida, né? Pra ser tão difícil de lembrar. Mas eu não sei, acho que acontece tantas coisas. Eu acho que pode ser repetitivo, mas eu acho que um lugar que eu me senti bem, que eu estava. Que não era, mas me se tornou, pra mim, num lugar, entrou num lugar vulnerável. Uhum. E que é isso que a Maria falou. Eu tenho também muita facilidade de habitar o lugar de raiva em determinadas cenas e que às vezes um olhar só para um olhar crítico, né, para poder trocar, pra gente poder inverter, ajuda muito. Ai, eu lembro disso numa cena, olha aí, tá vendo? Veio. Eu lembro de uma cena que eu tava com o seu Jorge fazendo uma cena em que tem duas, né? Uma cena que a minha mãe liga e fala que eu não vou, que não vai ir no meu aniversário, que não vai ir e me visitar, algo assim, eu não lembro muito bem. E eu tava fazendo de um jeito, mas indo pra esse lugar de raiva. E aí o Caíto veio no meu olho e veio no meu ouvido, o diretor Caíto falou umas coisas no meu ouvido, aí eu já habitei em outro lugar. Que aí já fui para um lado mais emocional. E também é isso, eu estava disposto a sentir aquilo e entregar aquilo, deixar aquilo sair, para ser um outro lado, para não ficar na mesmice. E é isso, né, que você falou agora, Cirila, de saber onde quer mudar, saber o que quer mudar na próxima cena. Eu não tinha me ligado muito bem nisso, agora eu tava prestando bem atenção. E agora eu consegui perceber melhor. Mas acho que foi isso, de fazer de um lugar vulnerável diferente do que eu estou acostumado. Entrar num lugar que eu não estou acostumado. Acho que eu procuro fazer isso em alguns projetos ultimamente. E me jogar. E deixar sentir o que estiver sentindo na hora. Isso. Maravilhoso. Eu acho que Mas é também claro, teve tem que outras ficar. coisas. Teve outras coisas também por fora, por bastidores que eu soube lidar melhor, por conta de muitas coisas que você dizia em aula, de como lidar com alguns acontecimentos no set, disso de você falar de alguns trabalhos precisa que a gente vá, faça o nosso trabalho e vá embora, infelizmente. E recentemente aconteceu isso comigo, mas que ainda assim eu soube seguir. E outras coisas também que um milhão de Eu coisas. acho que é isso, né? Pegando esse gancho de vá, faça o nosso trabalho e vá embora. Uma coisa que a gente fala muito no estúdio, né? Eu, Carol e Mel, é que muita gente fala do espaço seguro que é o estúdio. E a gente trabalha muito conscientemente para que ele seja um espaço seguro. E aí muita gente fala, mas lá fora não é assim. Tem trabalhos que são e tem trabalhos que não. Nos trabalhos que são, Uhum. que delícia, bora curtir. E eu quero que cada vez mais os trabalhos sejam super legais. E coisa que a gente fala também para os nossos alunos é que cada um de nós seja um elemento que contribui para que os trabalhos sejam mais acolhedores, mais prazerosos. Mas quando não são, que o treinamento seja um espaço para a gente aprender a criar essa bolha de segurança para a gente. Que se essa segurança não vem das pessoas com as quais a gente está trabalhando, pelo menos a gente mesmo possa oferecer isso para a gente e conseguir se conectar com um lugar de vulnerabilidade. Porque, obviamente, é muito mais fácil se vulnerabilizar. É verdade, está rolando um mega eco, né? Eu não sei É por quê. um. Eu acho que a gente teria que fechar os nossos. Eu não sei se vocês estão de fone, eu tô de fone. Ah, eu não. Eu também não. Porque eu acho que pode ser o eco da voz de alguém no alto-falante do outro. Será que a gente fecha o microfone quando outra Vou pessoa... fechar o microfone. Tá, perfeito. Melhorou. Nossa! A whole new world! Obrigada. A pessoa que falou é que eu tava sentindo, mas enfim. Mas só retomando,
criar essa bolha de segurança para a gente mesmo, porque obviamente é muito mais fácil se vulnerabilizar num espaço acolhedor, num espaço de parceria. E é necessário construir esses espaços nos trabalhos. Mas no set, mesmo com as pessoas mais bem intencionadas, com as pessoas mais legais, com as pessoas que entendem super a necessidade do acolhimento, o set é um ambiente hostil. O set é um ambiente com muitos desafios. É isso, né? Tem uma professora gringa, que eu fiz uns cursos online com ela maravilhosa, inclusive, quem tiver dólares, estudem com ela, Heidi Marshall. E ela fala isso, né? Que quando você entra no set, você tá devendo tempo e dinheiro. Então, assim, o set tem um dagaragadá que mesmo todo mundo muito bem intencionado, é um ambiente hostil. Então, como que nesse ambiente a gente consegue criar para a gente mesmo uma bolha onde a gente consegue se vulnerabilizar, consegue entrar em contato com o nosso nervo, consegue se colocar para jogo. Eu acho que é um dos grandes desafios. Para mim, é o lugar que atuar, e principalmente atuar no audiovisual, é um esporte de altíssima performance, assim. E com isso, vou jogar duas perguntas para vocês, que a gente já está chegando no nosso fim. Quero ouvir o que tem sido mais prazeroso para vocês nos trabalhos e o que vocês sentem que é exclusivo. Essa pergunta é meio trapaceira. Faço a pergunta e explico. O que é exclusivo do espaço de treinamento barra espaço de ensaio e o que é exclusivo do trabalho? E o trabalho, acho que a gente está falando mais que nada do set, mais do que de teatro. E eu falo que ela é meio trapaceira porque a gente está aqui conversando do quanto treinamento e trabalho se misturam, do quanto o treinamento, como a história do búfalo maravilhosa que a Maria trouxe, mas vou pegar essa própria história para dar o exemplo do que eu estou querendo dizer. No ensaio, no treinamento, a gente pode passar 2 horas fazendo coisas inúteis do búfalo. Para poder chegar na coisa que ela usou no set, a gente passou 2 horas fazendo ela imitar o corpo do búfalo e um monte de coisa que não vai ser usada. Então, o treinamento e o ensaio tem essa tranquilidade do erro. E o set tem essa precisão, essa necessidade de precisão e de entrega, haja o que houver. Então, isso são exemplos. Fecharei meu microfone, hablen. Bom, eu vou. Eu acho que também, complementando o que você falou anteriormente, eu acho que tem a ver com essa última pergunta, que é onde eu estou conseguindo mais me divertir. Eu acho que ter me instrumentalizado através do método me dá uma segurança que eu sinto que eu consigo me divertir mais no set, assim. Eu fico... Eu lembro que na primeira temporada da Bruna, assim, que foi a primeira vez que eu atuei, assim, segunda vez que eu atuei, mas primeira vez que eu fui uma protagonista, num papel muito difícil, não sei o quê. Eu lembro que eu olhava as outras atrizes e eu admirava a tranquilidade que elas tinham, sabe? Eu no camarim tava sempre tensa, sempre nervosa, sempre achando que eu não tava concentrada o suficiente, que eu não tinha estudado o suficiente, que eu não... Basicamente que eu não era boa o suficiente, sabe? E eu olhava para aquelas atrizes maravilhosas, que realmente são atrizes que, pô, tô falando de Nash Laila, Luciana Paz, Carla Ribas, atrizonas, assim, absurdas. E eu via Augusto Madeira, Estela Rabelo, Simone Maser. E aí eu olhava elas e falava assim, elas têm muita facilidade de fazer isso, assim. Eu sinto que, claro, nunca vou chegar no patamar dessas mulheres. Mas o que eu quero dizer é que a tranquilidade que elas tinham no camarim, de fazer o trabalho, mas conseguir voltar para casa tranquilas, não sei o que. Eu sinto que isso eu conquistei, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o método por causa disso, assim, de dar de confiar no processo, confiar que eu tenho essas ferramentas dentro de mim, confiar que o que eu aprendo racionalmente tá no meu corpo de alguma maneira. Claro que eu tenho que exercitar o corpo também, mas enfim, tá em mim, sabe? Eu sinto, eu tenho mais Eu confiança. só vou grifar uma coisa, né? Eu tenho essas ferramentas dentro de mim.
eu tenho essas ferramentas instaladas dentro de Sim. mim, porque eu dediquei tempo a Sim. instalar essas ferramentas, Total. né? Através do treinamento. Total. E então é isso, eu sinto que eu me divirto mais, assim. Eu sinto que o set é um lugar menos tenso pra mim, apesar de sempre hostil, como você falou. Não importa se é uma equipe muito legal, muito bem intencionada, o set é sempre hostil. Eu sinto que eu consigo me divertir mais, assim. Eu consigo ficar mais solto, até pra experimentar coisas diferentes, até pra experimentar o erro. Que daí tem a ver com a última pergunta, que é isso. A gente não tem muito tempo pra errar, mas às vezes é bom errar mesmo, assim. E eu vi um não do diretor. Não, não é esse o caminho que a gente quer. Outra tá um pouco over. Mas pelo menos eu fui lá. Eu não me podei antes de tentar, sabe? Mas o treinamento é bom pra isso. Pra experimentar, pra o João Afectado também. E o bloco de texto também. Pra você experimentar outros lugares, cavocar outros lugares dentro de você. Não, Assim. e até para descobrir que o erro é bom. É, exato. Porque para Exato. mim isso é uma coisa assim que só o treinamento trouxe. Isso para mim foi uma grande virada de chave, que tanto o treinamento no Strasberg, tanto o treinamento que eu venho fazendo nos últimos anos com outra grande professora argentina, que é a Nora Mosenko, que o erro ele é bem-vindo. Sim. Porque na minha formação anterior, antes de eu estudar fora, e eu sinto que muitos lugares de formação no Brasil ainda passam por esse lugar, que é o lugar de performar. Então, até no estudo, eu tenho que fazer uma boa cena desde a primeira vez. Então, se eu tenho que fazer uma boa cena desde a primeira vez, eu não posso errar. Então, errar é a última coisa que pode acontecer numa sala de aula, treinamento, sala de ensaio. E aí, quando... Né, a Nora Mosenko tem uma frase que eu amo, que ela fala que é ser tão inútil quanto um animal de estimação. Porque é isso, o animal de estimação, não é que os animais de estimação sejam inúteis. Gil está aí para dizer isso. Mas, exato, ele a respeito. Mas o animal de estimação, ele não está ali tentando ser útil, ele está simplesmente existindo. Uhum. Então, essa soltura, esse relaxamento, essa disposição ao erro, a permissão ao erro. Nossa, em aula, quantos momentos sublimes acontecem em cena justamente porque você se permitiu errar. Uhum. Então, você perder o medo do erro e lá no set, como a Maria está falando, o espaço onde não pode errar, onde o erro está mais limitado, mesmo ali, você sabe que o erro tem valor e isso tira de você um peso olha que paradoxo, te ajuda a entregar um acerto melhor porque você se permitiu errar. Total. É isso, pra mim o erro antes era a morte. Era tipo assim, se eu não arrasar, eu vou morrer. Eu ainda, cara, ainda tenho essa coisa assim de, meu Deus, tenho muito medo de errar, mas era pior. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sinto que eu ganhei, assim. Não tem jeito, cara, estudar ajuda pra tudo. Estudar nunca é demais. Estudar é sempre bom. Estudar sempre dá confiança, sempre dá autonomia, repertório. Puta, estudar é muito, muito importante, assim. Então, não tem como não melhorar, eu acho. Esse medo e todas as outras coisas. Né? Vou falar aqui. Bom, eu acho que o que fica, você perguntou, né? O que fica mais para a aula e o que para a gente para o treinamento, e o que fica para o trabalho. Acho que o que fica mais dentro da aula, dentro de ir para o estúdio e se treinar, é que você tem mais espaço de pesquisa, né? Enquanto você não está com um personagem específico, quando você já não está no trabalho que existe já um direcionamento, você pode simplesmente pensar assim, nossa, eu, Ian, agora quero habilitar mais em mim o quê? E propor uma cena no curso, um filme que eu gosto, um lugar que eu quero me experimentar. Porque quando os trabalhos vão chegando, às vezes o tempo é muito curto, assim, os trabalhos que eu fiz ano passado foram pouquíssimo tempo de preparação. Então, querendo ou não, você já precisa, se você não tiver habilitado aquele lugar, você vai ter que correr muito atrás de um jeito que pode se tornar um pouco estressante. Um pouco não, muito. E já na aula, não. Você está ali para isso. O curso vai durar 4 meses, mas você pode ficar 8, você pode ir continuando e pode ir vendo. Você vai descobrindo novas ferramentas, eu acho, no curso também. E eu acho que isso fica no curso. Essa coisa de, tipo, vou ser específico dentro do que eu quero pesquisar, mas ao mesmo tempo eu estou bem aberto ao que vai acontecer. E o curso também tem um lugar de que, às vezes, você acha que você
tá precisando de uma coisa, ele vai te mostrar que às vezes é para um outro caminho. Você vai ver um colega seu em cena, ali fazendo uma cena, trocando, que é diferente no trabalho, né? Onde cada um, por mais que a gente esteja trocando em cena, você tem que defender muito ali o seu personagem, né? Para onde você vai levar ele. O que eu ganhei, que eu acho que fica no trabalho, tem muito a ver com isso que a Maria falou, de ficar um pouco mais tranquilo. Eu acho que eu ainda estou ganhando isso, mas eu fiz um trabalho que eu sinto assim que eu errei feio em algumas coisas. Tem umas cenas que eu detesto, assim. E foi bom. Na hora que eu vi, assim, que me mandaram o primeiro corte, eu queria morrer, assim. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais vou trabalhar na minha vida. Mas, claro, com a minha visão, né, aqui no chicote, que eu fiquei em cima de mim. Mas depois eu percebi que aquilo eu precisava recalcular um pouco a rota de como, exatamente, de como eu exercia o meu ofício, né, o meu estudo em aula e como eu deveria levar isso para o set. E aí foi um momento muito bom, assim, de perceber que as melhores cenas, na minha opinião, assim, no meu curso do espaço de carreira, elas vêm exatamente de você estar relaxado, você não está se cobrando tanto. As ferramentas estão ali. Usa a ferramenta quando você acha que tem que usar, mas também confia que tá, porque você já fez um puta trabalho de estudo, que a Maria também falou, estudar é muito importante. Então, eu acho que o que fica pro set do método como um todo é essa confiança mesmo, de tipo, cara, eu habilitei vários lugares, eu estudei, eu já vi o nervo, eu já vi a substituição, eu sei o que funciona para mim, troquei ideia, me alinhei com essa produção, me alinhei com essa história que está sendo contada, então agora eu vou pro embate no prazer, né? Eu vou fazer essas cenas me divertindo, eu vou me divertir aqui. Eu acho que essa que é a grande diferença. No curso nem sempre é tão divertido, eu acho, porque você tá habitando alguns lugares dolorosos, monstruosos, difíceis pela primeira vez. Então, o curso tem isso. Nossa, isso é muito importante, Ian. É Obrigada por me muito. trazer de volta isso. Isso não estava no meu campo, não é nem de volta, trazer para o meu campo de percepção. Eu falo muito disso, né? Eu uso muito essa metáfora do estouro da barragem. E eu falo disso, que o estouro da barragem precisa acontecer em treinamento, seja num curso ou seja em sala de ensaio. Né? Com a Maria, na segunda temporada, a gente fez 3 vezes a memória emotiva em sala de ensaio para ela poder usar em cena. Justamente porque a primeira vez que você atravessa uma barreira do som, a gente está no fim da live, não vai dar para eu explicar barreira do som e estouro da barragem. Mas de forma resumida, galera, para quem não é ainda do estúdio, é o lugar que a gente atravessa um grande portal emocional. Na hora que a gente atravessa a primeira vez, é uma vulnerabilidade que não está nesse lugar gostoso, pronto para ser atravessado em puro prazer. Então é um lugar, é um momento que precisa de acolhimento. E o acolhimento, isso é uma boa coisa de que é exclusivo do treinamento e que não cabe no set. No set, todo o acolhimento que cabe é, pô, parabéns, valeu. Foi cena. Foi Próxima. cena. Próxima. Próxima. Ou Vou às pra vezes não é nem frente. próxima, porque nesse filme específico eu tinha muita cena e uma carga dramática muito grande Não, e é isso. de um lugar que eu não tinha E habilitado. Eu você tive que não habilitar consegue. fazendo. E você não consegue parar o set para poder acolher. Então, e o treinamento é um espaço que você pode. Então, é um lugar de expansão, né? Aquela coisa de alongar o músculo emocional. É um lugar que você abre porque ali cabe. E no set você bota para jogo o que está aberto. Mas mesmo que no seu exemplo, Ian, você habilite lugares novos, durante o trabalho, o simples fato de você já ter habilitado lugares novos no treinamento, ter descoberto que você não morre daquilo, de que aquilo é algo que não te destrói, faz com que você possa navegar com mais coragem e mais confiança, né? Sim, eu acho que foi isso, esse trabalho que tiveram algumas coisas ali que eu realmente não gostei do que eu fiz, foi muito importante para mim, que volta no que a Maria falou da questão do erro. Às vezes é importante a gente errar, e a gente erra mesmo, tá? Às vezes a cena vai pro ar e não foi legal, mas foi o que dava. E aí você pega aquilo para transformar numa coisa melhor nas próximas vezes que você vai fazer. Porque às vezes nem foi cena, né? Às vezes foi câmera, vai trocar o ângulo, você vai ter que habitar de novo, de novo. Tem diretor que faz, né, 7 planos da mesma cena.
e às vezes é uma cena difícil de ser habitada. Então, eu agradeço muito a você, Estrela, porque eu acho que não dá para estudar o método em qualquer lugar e com qualquer pessoa, realmente, porque tem que ter um espaço de gentileza mesmo muito grande. Porque aí você, querendo ou não, como você é muito gentil, você traz isso pra gente. Eu sinto muito isso comigo quando eu tenho que fazer alguma cena que é mais difícil. Eu vejo como eu tô naquele dia. Eu me ouço muito e faço os meus acordos ali comigo para me trazer essa gentileza também, para que aconteça. Ai, gente, me identifico super, super, super com o que vocês dois trouxeram. E eu acho que hoje em dia eu estou mais seguro. Mais seguro comigo mesmo, mais seguro com o meu trabalho, mais seguro do que eu posso entregar. Porque eu também tenho isso de ser muito crítico com o meu trabalho e com o que eu faço, tanto na atuação quanto na dança. E hoje em dia, não sei, eu tô com uma segurança, mas não uma segurança com um ego elevado, mas eu tô seguro do que eu posso fazer, do que eu posso entregar e do que eu posso melhorar a cada vez que eu faço. Desculpa. E eu acho que essa segurança me trouxe, por isso, né? De ficar calejado, de muito treinamento, de muito estudo, de muita procura. Eu sou uma pessoa que eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, sempre quando eu habito um lugar, eu quero procurar um lugar novo. Para quando eu for trabalhar, eu estar mais seguro ainda do que eu já estou hoje em dia. De poder habitar esses lugares com mais segurança de diferentes formas, de diferentes lugares. E não me criticar, não me julgar comigo mesmo, que eu tinha muito disso. E hoje em dia eu me assisto mais, com mais facilidade. E assisto coisas que eu faço com mais facilidade. Obviamente que vem o pensamento de, nossa, foi ruim, preciso melhor. Mas é isso que vocês falaram, né? É sobre, é sobre o erro e que tá tudo bem. Então, eu acho que eu quero procurar sempre habitar lugares novos, e poder entregar com mais segurança também, mais do que eu já estou hoje em dia. E com tranquilidade. Eu gosto muito de hoje usar o meu corpo mais em cena. Acho que isso veio por causa do Jovem, de usar mais o meu corpo em cena e deixar ele ir, sem pensar muito no que fazer, sem pensar muito para onde ele vai e o caminho que eu tenho que seguir. E deixar ele. Acho que a dança, eu tenho isso comigo por causa da dança, mas eu não habitava muito no lado ator. Então, eu acho que isso foi muito benéfico para mim e que eu procuro trazer cada vez mais, tanto no set quanto nos ensaios. Acho que no ensaio cada vez mais, né? No set, em sala de ensaio, a gente faz, só que não tem tanto tempo de estudo, assim como vocês falaram. Não tem tanto tempo de procura, de habitar outros lugares, mas assim de se jogar. Então, eu sinto que eu me jogo mais. E não, para não ter muito o que procurar, vamos dizer assim. Então eu vou sem pensar muito. E acho que quando a gente tem bastante, a gente consegue dosar. E quando a gente tem menos, é difícil de encontrar, né? Então hoje eu me jogo mais, eu sinto mais segurança, tanto em sala de treinamento, quanto em set, em sala de ensaio. E eu tô menos autocrítico comigo mesmo, com coisas que eu faço. Até pra dança eu acho que eu levo isso. E também não ficar procurando comentários positivos. Acho que antigamente eu sempre tinha isso na cabeça de querer sempre que as pessoas me elogiem, eu quero receber elogio, e se eu não recebo elogio, então o que eu fiz foi errado. E agora eu me despreocupo com isso e eu procuro sempre fazer melhor e me jogar e estar feliz comigo mesmo, com o meu trabalho, que se a gente não está, quem que vai estar por nós? Então acho que é isso, acho que essa autocrítica eu tenho 5% ainda, mas o lugar de segurança, o lugar de se jogar, se entregar de corpo e alma, né, e de mente também, acho que eu habito a cada vez que eu vou indo para um projeto diferente. Graças, meus amores. A gente já chegou no fim, né? Inclusive, tomara dê para ficar gravado. Alguém escreveu aí sobre deixar gravada essa ideia. Pedi aí para vocês fecharem o microfone só para sair o eco.
Vamos deixar a live gravada aqui no perfil do estúdio. Vocês estão todos com... Ou alguém tá todo mundo fechado? Ah, agora parou. Obrigada. A gente vai deixar a live gravada aqui no perfil do estúdio. Acho que a gente também vai ver se a gente consegue selecionar alguns trechinhos para deixar vídeos aí. E, pessoal, estamos com inscrições abertas. Semana que vem tem o intensivo desse maravilhoso exercício, o Jô Afetado, que é comigo, de segunda a sexta da semana que vem, das 7 às 11. Tá praticamente lotado, mas ainda dá para encaixar. Então, se alguém quiser, ainda é só mandar mensagem através do link aqui na bio do estúdio. E os nossos extensivos, que é o curso Xodó, estão com inscrições abertas. De quinta-feira começa dia 7 de março, de sábado começa dia 9 de março. Quem se inscrever até dia 29 de fevereiro, a louca. Quem se inscrever até dia 29 de fevereiro tem 20% de desconto. Enfim, a gente vai passar essas informações todas aí por escrito. Graças profundas. Abram o microfone, tudo bem, eco. Graças profundas, queridos. Saudade de ter vocês. O Bruno tá lá semana que vem. Maria e Ian, voltem quando puderem. Vou voltar em breve, com certeza. E você faça mais curso do Self-Hack, porque acho que a galera, no geral, precisa muito fazer esse curso também, viu? De como fazer self-teste e tudo mais. Acho que ajuda muito, porque você junta tudo ali e ajuda muita gente. E façam os cursos, Estamos pensando. galera, porque os cursos da Estrela são muito bons. São muito, muito bons. Oba. Gente, é isso. O que eu posso dizer é, para quem está iniciando na atuação, para quem já é ator, para quem é ator experiente ou não, façam os cursos da Estrela. Ela é uma pessoa absolutamente instrumentalizada, muito estudada, absolutamente sensível, uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, sem brincadeira, assim. Ela é uma pessoa incrível de se estar perto, porque ela é inteligentíssima e ampara as nossas inseguranças, porque nós, atores, somos inseguros, não tem como. Eu ouvindo vocês falando, assim, é tipo, eu sou igual, a gente é igual, todo ator tem suas, todo ator tem suas inseguranças, e a Estrela é uma pessoa muito habilitada mesmo e preparada para acolher nossas inseguranças, e não só de maneira maternal, não é isso. Ela devolve com os ensinamentos que ela teve ao longo de toda a vida dela. Além de ser uma atriz espetacular, ela é uma professora incrível, com uma didática como ninguém, assim. Então, eu tenho muita sorte de ter encontrado a Estrela no meu caminho. Ainda bem que encontrei ela em trabalhos, mas eu, de verdade, indico os cursos da Estrela de olhos fechados para todo mundo que deseja descobrir novos espaços dentro de si para atuar, para ficar mais seguro em cena, para ter as suas próprias ferramentas, é isso, para chegar mais preparado para o set. Ouvindo vocês, eu também fiquei com vontade de falar o mantra que a Carla Ribas me ensinou, que é, quando a gente sai insatisfeito de uma cena, ela falou, Maria, eu sempre digo assim para mim mesma, eu fiz o melhor com as condições que eu tinha, com as condições que me foram dadas. E isso virou um mantra pra minha vida, que às vezes eu saio super frustrada, é super normal isso acontecer, né? Infelizmente. E eu repito isso pra mim mesma, mas eu acho que o método e o treinamento com a Estrela faz com que as condições que você tenha sejam melhores, sabe? As condições do externo podem não ser boas, mas você tem as suas ferramentas aonde você pode se agarrar, com que você sai da cena e fala assim, bom, a minha parte eu fiz, sabe? O que dependia só de mim tá feito. Então, eu acho que é isso. Eu indico muito. Carol e Mel são também duas pessoas espetaculares, muito inteligentes, muito sensíveis, muito parceiras, ótimas atrizes. Então, é isso. Indico para todo mundo que façam todos os cursos da Estrela. Gabaritem o curso da Estrela como se fosse um bingo, assim. Porque vale muito a pena. Maravilhosa. Eu faço todos. Adorei a imagem do bingo. A gente vai até, vou falar com as meninas, vamos criar um bingo? Não, e é isso, né? Mel e Carol, minhas parceiras máximas, né, do estúdio. E eu acho muito importante, e Maria falou isso, e eu acho muito importante falar isso. Eu, Carol e Mel, nós somos atrizes.
Nós somos as 3 atrizes, nós somos as 3 preparadoras e nós somos as 3 professoras. Então, a gente ensina a partir da atriz que a gente é e a partir de coisas que a gente testa e comprova no nosso próprio instrumento. E a gentileza como técnica, quando eu escrever um livro de atuação, vai ser esse o título. Que lindo! Eu tenho isso faz anos. E eu falo assim também, todo mundo já sabe que esse livro é meu. Então, mas aí você tem que registrar na Biblioteca Vou Nacional, Estrela. Está na Biblioteca Nacional, mas e que é isso? Mas assim que a gente, eu acho que sem nenhuma falsa modéstia, eu sei que o que eu trouxe para a maneira que eu ensino o método, né, através das ferramentas que eu aprendi com grandes mestres, que eu tive o privilégio de aprender com grandes mestres, é a gentileza. E é isso, Carol e Mel são absolutamente treinadas e fluentes em gentileza. Então, É verdade. Sim, nós sim. 3 trabalhamos em parceria. Eu só falar uma coisa, eu peguei um comentário hoje de uma amiga minha, né, que ela foi fazer o seu último curso, se não me engano, o último curso do estúdio, que foi o de bloco de texto. E ela me mandou mensagem, falou, Bruno, você sempre me indicou, você sempre me indica, e esse foi o único curso que eu consegui, por causa do meu última semana de férias, é a Maria, e ela falou assim, se eu não gostar, eu vou te matar. Eu falei, tá bom, vai na fé, confia, se você não gostar, você me mata. E aí, ela não mandou mais nada. E aí, hoje eu mandei pra ela, e aí? Que eu queria falar sobre, né? Ela falou assim, eu amei muito. Eu fui com uma pretensão e saí de lá com outra totalmente. Eu fui esperando uma coisa e recebi outra completamente diferente. Eu acho que é assim que a gente sai do estúdio. Feliz e carregado de boas emoções e de treinamentos também, né? Não, e eu acho importante reforçar isso de que o Bloco de Texto é um curso com a Carol e a Mel. É um curso que eu nem estou lá, né? Porque eu agradeço, sim, tudo que vocês falaram a meu respeito, agradeço e recebo. E é isso, o estúdio chama Estúdio Três Strauss, né? E Carol e Mel, minhas parceiras, e é um estúdio que gira dentro de tudo que a gente falou aqui. Então, pode ser comigo, mas pode ser um curso que é só com a Carol, só com a Mel, ou com a Carol e com a Mel, e que você vai sair de lá como a amiga do Bruno saiu com esse relato, né? Sim. E eu gosto muito de falar que vocês são muito coração. Você, Mel e Carol. E vocês são sensíveis. E como vocês estão aptas para isso a cada curso que vocês dão dentro do estúdio. E como a gente sai melhor a cada curso que a gente faz dentro do estúdio. Melhor tanto como pessoa, como ator, atriz. E também que eu falo que o estúdio é um lugar muito acolhedor. Então, é um ambiente seguro. E isso eu acho que deixa mais confiante, mais confortável ainda a gente de poder estar lá. E que estúdio é para todo mundo, gente. Sim. Então é isso que Maria falou. Vem você ator profissional, não Vem você profissional. não ator, inclusive. Sim, Vem você, ator que ganhou o Oscar. Vem você, diretor. Vem você, diretor, vem você, roteirista, vem você, assistente de direção. Vem, porque já vieram, todos esses exemplos que a gente está dando já vieram e todo mundo se beneficiou. Gente, Vocês eu vou viram? terminar. Fala. Desculpa. Não, só ia falar do vídeo do Ethan Hawke falando sobre como na faculdade de audiovisual não se ensina atuação e enfim, então seria maravilhoso se diretores, principalmente diretores, né? Mas assim, tem, todo mundo meio. Sempre tem cada vez mais diretores, diretoras, roteiristas, assistentes de direção, porque é isso, né? No fim, o corpo que conta as histórias é o corpo do ator, é o corpo da atriz. E todos esses outros profissionais, né, do audiovisual, de contar histórias, precisam conhecer como funciona o nosso trabalho, porque isso melhora o trabalho deles e faz com que eles também sejam mais acolhedores com o nosso, né? Bueno, gente, eu quero deixar ela salva, então eu tô com medo de, né? Graças profundas. Eu, né, vi comentários maravilhosos aqui, né? Eu tava no meio do fluxo. Agradeço a confiança de vocês 3, agradeço a confiança de todo mundo que já treinou com a gente. Bora que agora 2024 começou, vem que vem. A gente sabe que tá todo mundo com o cinto apertado, então tem 20% de desconto até dia 29 de fevereiro. É nóis! Aê! Boa noite, pessoal! Boa noite, graças profundas. Tchau, gente. Obrigado. Agora eu faço o quê? Aí eu aperto o X aqui. Beijo!